Olá, meu amigo, amiga. Entrando no ar um pouquinho mais tarde aqui no nosso Portal do José, junto com vocês, mas sempre aqui presente para atualizarmos os acontecimentos que estão se dando no mundo e aqui no Brasil. Num dia que, como eu disse para vocês mais cedo, todas as baterias que estão sendo voltadas para o Supremo Tribunal Federal, especificamente ali corporificado na figura do ministro Alexandre de Moraes, elas começam agora a ter outro tipo de contorno. Porque, observe bem, como nós já falamos várias vezes aqui, não há que se falar em crime em nenhuma dessas histórias aí, tanto envolvendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes quanto a figura dele. Mas é claro que, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, e quando a gente fala em ética e moral, não precisa ter feito faculdade para saber o que é uma coisa ética e o que não é. Quando se tem uma dúvida em relação a um comportamento, se deve fazer alguma coisa ou se não se deve, a ética diz para você não fazer. Porque, na dúvida, evidentemente é porque a coisa não está 100% garantida de ser uma coisa ética. É isso que deveria pautar todas as pessoas que são expostas publicamente em função de relações públicas com o poder público. No caso da esposa do ministro Alexandre de Moraes, o que está causando mais tremedeiras, está causando mais revoltas, mais questionamentos, mais ciúmes, é o quantum ela recebeu, o escritório recebeu, para fazer ali um trabalho para um escritório ligado ao Banco Master, ou propriamente para o Banco Master, que viria, mais à frente, sofrer uma série de incriminações por conta do comportamento do seu dono e das pessoas que estão no seu entorno. Isso, obviamente, é uma questão que causa muito incômodo de uma maneira geral. Mas agora nós estamos vendo gente carregando muitas tintas, porque, como nós todos sabemos, nós temos uma sociedade em que existe um lado civilizado, um lado que sabe o que é moral, que é ético, que é republicano, que defende a democracia, e existe um outro lado que está coalhado de pessoas em todas as áreas, que são pessoas que legitimam o golpismo, que naturalizam a boçalidade, a ignorância, a irracionalidade, a anticiência, o negacionismo, e que são pessoas ligadas a uma figura chamada Jair Messias Presidiário. Se a gente ignorar esse cenário, nós faremos aqui papel de tolos, né? Porque esse é o pano de fundo que está no meio dessa história. A nós progressistas cabe sempre esse filtro de mantermos sempre a nossa ética, os nossos princípios, de fazer a censura quando a censura tem que ser feita, mas mantermos uma distância absurda, solar, interestelar, dessa gente que usa um tipo de discurso que nós não podemos ter nenhum tipo de conexão. Me refiro a essa gente da extrema-direita. Hoje eles estão em Brasília, articulados, para protocolar mais um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas qual é a base? Qual é a base jurídica? Ah, não, que a mulher dele fez um contrato com alguém que seria indiciado mais à frente. Gente, por mais que isso seja uma situação reprovável, isso não enseja um pedido de impeachment com base na lei. É apenas mais uma movimentação dessa gente que faz todo tipo de futrica por todos os lados e que no passado fizeram coisas muito, mas muito piores também, querendo destruir justamente a instituição que agora eles buscam socorro para tentar expulsar aqueles que garantiram a existência das instituições. É uma contradição muito grande, né? Aqui, como as coisas que estão acontecendo no mundo também são importantes para nós, é importante também a gente fazer algumas pontuações em relação a outras coisas. Até a luz ficou forte agora, né? Pressionado com possível alta de combustíveis, Trump diz que a guerra pode acabar em breve. Gente, o Trump está fazendo isso, deixa eu tirar aqui a imagem, porque a coisa está muito complicada para os Estados Unidos. Isso aí, vários analistas progressistas estão fazendo análises aqui no nosso país, observando com muito cuidado as coisas que estão acontecendo lá, e todos são unânimes em afirmar que o Trump se colocou numa aventura irresponsável e que agora ele está vendo que o buraco é muito mais embaixo. Ele foi no canto da sereia israelense, do senhor Netanyahu, está gastando toda a munição dos Estados Unidos nesse episódio, as munições mais eficazes, as que custam mais dinheiro, e Irã está surpreendentemente para os norte-americanos e israelenses resistindo bravamente porque, no caso deles, é uma resistência de sobrevivência, né? Então,
queria pontuar isso aqui no nosso papo de hoje, porque nós sofreremos consequências em função do aumento dos preços dos combustíveis no mundo inteiro. Agora, se tem algum grupo, alguma nação que está muito mais enrolada, muito mais em vias de entrar pelo cano do que nós aqui do lado de cá, não é apenas uma nação, mas são várias nações e todas elas colocadas no continente europeu. Gente, vai ter uma crise violenta em função desse aumento dos combustíveis e principalmente no aumento do gás, que é a fonte de energia principal lá para os europeus. Então, só fazendo essa pontuação. E aí a gente chega aqui de novo, essa questão que eu comentei com vocês é que está explicitada aqui na coluna da Raquel Landim. Explicações de mulher de Moraes não convencem a advocacia. É hora de um ministro falar. E desde quando, senhora Raquel Landim, a advocacia precisa ser convencida? Aliás, que advocacia a senhora andou ouvindo, né? Porque existem advogados e advogados, né? Existem advogados que são democratas, que acham que a nossa Constituição tem que ser preservada, que acham que se um ministro comete algum tipo de desvio, tem que ser responsabilizado, mas se você não consegue identificar que desvio foi esse, ou se há algum crime, não há que se falar absolutamente nada. Enfim, a gente tem que mudar de pauta. Nós não devemos fortalecer o discurso golpista que ainda está muito quente aqui no nosso país. Então, é esquisito isso, né? Durante muito tempo, Alexandre de Moraes se escorou na justificativa que todo ataque a ele era um ataque ao STF. O que era verdade, o que é verdade, senhora Raquel Landim. Neste episódio, esse ingrediente não está presente, escreve colunista. Leia. Bom, levando em consideração que ela também era uma daquelas pessoas que ficava ali bajulando o então juiz Sérgio Moro, então esse viés que ela aborda na coluna dela não chega a surpreender ninguém, né? Volto a dizer para vocês mais uma vez, não se trata de defender integralmente, absolutamente, essa história, não digo nem os personagens, mas a história que coloca ali o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, os seus filhos, nesse momento na República Brasileira. O melhor seria, para todos nós, que isso jamais tivesse acontecido, porque de fato isso constrange todas as pessoas. Todo mundo fica assim, pô, mas que mancada, que deslize. Hoje eu estava dirigindo, vindo do carro, né, para cá, para conversar com vocês. Deixa eu tirar a figura daqui, né? Me ocorreu assim, que tipo de situação que causa tanto incômodo, né, na gente, que parece muito com isso que nós estamos passando agora. É como uma situação em que a gente descobre que há uma ruptura de relacionamento, um relacionamento que ficou estremecido em função de uma infidelidade, de um ato de uma das pessoas que a gente gosta. Aí você fala, puxa vida, mas fulano fez uma coisa dessa, fulana fez uma coisa daquela, o meu filho fez isso, minha filha fez aquilo, o meu sobrinho fez aquilo, o meu vizinho fez... Então, você fica às vezes com um incômodo muito grande, porque, em geral, são pessoas que você gosta e pessoas contra a qual você não tem absolutamente nada, mas de repente você se vê na conjuntura de fazer esse tipo de censura. Então, o que nós estamos passando hoje foi como se nós estivéssemos aqui com uma pessoa absolutamente fiel a todos nós, fiel à República Brasileira, fiel à democracia, mas de repente tivesse dado uma pulada de cerca, né? O que a gente faz com uma figura dessa? A gente manda para a cadeia? Isso é caso de cadeia? Isso é caso de expulsar a pessoa do serviço público? Isso é fato para desconsiderar todas as coisas importantes que essa pessoa fez pelo Brasil, pela nossa existência? Então eu acho que muito do que a gente está vendo hoje, muito dos incômodos que a gente sente, vai nessa direção. Então, quando alguém tenta justificar ou contemporizar ou colocar o contexto do porquê uma infidelidade aconteceu, aí a própria pessoa que está fazendo a análise, ela passa a ser objeto de censura também. Pô, como é que você pode defender alguém que fez isso? Não é defender, você lamenta. As pessoas são racionais, a gente lamenta, né? Poxa vida. Que mancada, que história tenebrosa. Há quem diga até o seguinte, puxa vida, quando essa história surgiu, uma estratégia boa seria o ministro Alexandre de Moraes se separar da mulher dele e falar assim, ó, essa mulher fez essas coisas sem conversar comigo, eu caí numa cilada, enfim. A gente poderia ter várias justificativas plausíveis e implausíveis no meio de uma história como essa.
Mas, concretamente, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer, meu amigo, é que essa gente vai entrar com mais um pedido de impeachment, e o pedido de impeachment, se ele não tiver base jurídica, e no caso não tem base jurídica, por mais que os senadores tentem colocar o ministro Alexandre de Moraes para fora, e são necessários 2/3 de senadores para que isso aconteça, olha, pelo menos uma grande parcela de senadores terão que se dar por impedidos porque eles estão sendo processados com a caneta do ministro Alexandre de Moraes. Então, se você está sendo processado, até uma questão ética também, né? Como é que você vai querer empichar uma pessoa por uma outra coisa porque você está sendo processado legalmente por essa pessoa? E mais do que isso, como não existe uma base jurídica perfeita, uma base jurídica sólida, o próprio ministro Alexandre de Moraes pode recorrer à justiça. Recorrer a quem? Ao Poder Judiciário, e no caso, o Supremo Tribunal Federal, para tornar nulo ou tornar inválidos quaisquer atos que visem destituir o ministro Alexandre de Moraes por conta de uma questão que está no campo ético, está no campo moral, mas não está no campo jurídico, não está no campo para poder afastá-lo das atividades dele, né? É como eu penso, e eu estou apenas trazendo para vocês mais alguns elementos para reflexões. Como eu disse para vocês, eu não estou defendendo absolutamente nada, eu estou lamentando assim como você está lamentando, mas uma coisa é lamentar. Outra coisa é mandar a pessoa para a forca, para a cadeira elétrica, para a guilhotina, para o degredo, né? Então são coisas bem diferentes. Sobretudo quando as pessoas que estão invocando a pena máxima são pessoas que estão devendo muito no cartório, né? Então mande seu comentário aqui, gente. Será que eu fiz comparações que são distantes, são equivocadas? E você que censura os atos do ministro Alexandre de Moraes ou da esposa dele, você não está de todo errado, não. Agora, muito cuidado com o que você anda falando, o que você anda justificando, legitimando nesse caso, porque não adianta querer eliminar o ministro Alexandre de Moraes por conta dessa história, porque não é isso que vai resolver absolutamente nada no nosso país, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, a gente se vê no nosso próximo portal. Tchau!